A inteligência artificial está por trás de muitas tecnologias que estão moldando o futuro. Ela é usada para analisar comportamentos dos consumidores, prever tendências de mercado, otimizar campanhas de marketing, desenvolver novos negócios, dentre tantas outras vantagens. Mas importantes questões éticas e sociais precisam ser abordadas quando o tema é inteligência artificial. E hoje eu recebo uma especialista no assunto. Juliana Gebara Sene Queda é advogada especializada em tecnologia, sócia da Campos Tomás Advogados, especialista em propriedade intelectual e tecnologia e também é uma empreendedora na área. Bem-vinda, Juliana! Obrigada por me receber. Estou muito feliz com o convite. E acho muito importante essa discussão aqui também em âmbitos diferentes, né? Eu estava comentando antes da gente começar que eu falo muito sobre inteligência artificial, mas falta ainda para o público mais leigo, né? Um conhecimento simples e acho que o meu intuito atual, obrigada pela oportunidade, é justamente desmistificar a inteligência artificial. Porque tem realmente muitos desafios envolvidos, mas é muito mais simples e fácil do que a gente fica imaginando na nossa cabeça. Pois é, são muitos desafios para as pessoas que estão começando a trabalhar com isso e a ter que trabalhar. Porque tem pessoas que não gostam, definitivamente. Ai, meu Deus do céu, vou ter que lidar com isso, é um monstro. Tem pessoas, amigas, que me falam isso. Mas se você é um empreendedor, se você... Enfim, qualquer área que você esteja, você vai ter que lidar com a inteligência artificial. Sim. Não adianta. E se você não lidar, você vai sofrer, você vai encolher no mercado, né? Sim. Mas antes de nós aprofundarmos essa parte, eu queria que tu explicasse, que tu contasse pra gente um pouquinho da tua história, rapidamente, assim, como você foi se tornar uma advogada especialista em tecnologia. Combinado. Bom, então, eu me formei, na verdade, há mais de 15 anos. Sempre trabalhei em grandes escritórios e desde sempre tive uma paixão pela área de propriedade intelectual, que, né, as pessoas falam em marcas, patentes, mas tem muita coisa de software. Então, essa parte da tecnologia, ela estava sempre muito correlacionada, né? E então eu acompanhei ali desde o começo, por exemplo, o Marco Civil da Internet, que foi, né, a principal lei ali sobre a regulação da internet, isso em 2014, eu acompanhei ele desde o começo, eu já era advogada, eu advogada para as grandes empresas de internet, então questões sobre responsabilidade do provedor, do aplicativo, então eu tô assim desde o comecinho entranhada nisso, porque a minha área de propriedade intelectual era de um jeito ou de outro relacionada, e é um tema que sempre me despertou bastante paixão, porque é inovação. Sempre é novo, dinâmico. Então, eu sou advogada, mas eu sou bastante criativa e, enfim, então eu não gosto de ficar muito na caixinha. E esse mundo da tecnologia dentro do direito é muito legal, porque são regulações, né, que vão sendo criadas ao longo do tempo. Então, como eu citei, por exemplo, o Marco Civil da Internet é de 2014. Em 2018, a gente teve a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Agora está tendo toda essa discussão de como regular a inteligência artificial. Recentemente, criptomoedas. Então, assim, a minha área, eu adoro. Foi assim que eu acabei virando uma advogada de tecnologia. Pois é, eu acredito que todas essas evoluções são muito rápidas, né? Muito dinâmicas, desde que tu começou até os dias atuais. Eu acredito que tu acorda pensando, ok, o que inventaram hoje, né? Mas é mesmo. Eu acho que é bem... Cada dia tem uma coisa diferente. Esse mês também, né, teve uma sanção de uma lei dos jogos eletrônicos. Então, essa é a minha vida, assim, essa é a minha vida de advogada de direito de tecnologia. São sempre discussões novas e, bom, eu acho super interessante. Não, com certeza, deve ser fascinante. E quais são os principais desafios legais e regulatórios
que o país enfrenta hoje? Então, a inteligência artificial, o que acontece? Ela já existe há muitos e muitos anos, tá? Muitos e muitos anos, o quê? Desde 2000? Desde 2000, Tá. assim, antes até da internet, vários aparelhos, várias máquinas utilizavam inteligência artificial. O que aconteceu nos anos agora, recentemente, desde 2022? Primeiro, teve a difusão ali da inteligência artificial generativa, que é o tipo de inteligência artificial que cria coisas, então cria textos, cria as imagens, né? Ela gera. E teve essa difusão para o grande público, por meio de ferramentas como o ChatGPT. Que até então, antes, né, as pessoas achavam que inteligência artificial era coisa de filme, de laboratório. E, recentemente, com essa possibilidade aí de acesso comum, as pessoas viram que, assim, é acessível para todo mundo e não é de outro mundo. E, assim, essa grande difusão, o que aconteceu? Ela gerou um debate ali entre os legisladores para inteligência artificial ser regulada. Assim como quando a internet surgiu, houve o debate de como regular a internet, como que vai funcionar a responsabilidade, as obrigações, né, os direitos dos usuários. Assim como teve essa discussão na internet, é o que se tem agora com a inteligência artificial. Ela já existia, mas dada a grande difusão dela e o acesso, né, geral, o legislador ele pensa em regular isso. Então, como que vai funcionar? Quem que é responsável pelo que foi criado pela inteligência artificial? Quais são os direitos do usuário? Então, eu que sou uma pessoa comum, estou usando uma ferramenta que usa inteligência artificial. Qual que é o meu direito? Eu devo saber que eu estou falando com uma inteligência artificial ou que eu estou falando com uma pessoa? Então, são essas as questões que surgiram e que estão tentando ser reguladas atualmente pelo legislador. Mas, assim, é bem complexo porque, é uma questão mundial. Então, assim como a internet era difícil porque é uma coisa em escala global, a inteligência artificial também tem essa questão. Então, são vários países, várias entidades. Então, a OMC, por exemplo, tem ali uma discussão sobre como regular a inteligência artificial e as iniciativas locais, né? Então, o próprio Brasil tem aí um projeto de lei que está sendo bastante discutido pelas entidades, pelos acadêmicos, para justamente regular essa questão dos direitos e deveres, principalmente aí envolvendo inteligência artificial. Mas aqui no Brasil nada foi aprovado ainda. Então já saibam que tudo pode mudar. Hoje a gente espera que vá ser de uma forma, que é uma forma parecida com a lei europeia, que foi aprovada no começo desse ano, mas que também não foi implementada. O Brasil está copiando um pouco dessa lei, mas assim, pode mudar. Amanhã pode mudar tudo, porque não foi nada aprovado e não tem nada, discussões muito concretas. Então, assim, a gente está muito baby steps ainda. Pois é, mas o Brasil tem regulamentações neste momento que são limitadas, então, todas em stand-by para uma melhoria, digamos assim. Como você vê as atuais regulamentações? Então, não tem nada definido, 100% definido. Ou seja, podemos fazer o que quiser? Não. Aí que tá. Tem muita coisa que não é específico de inteligência artificial, mas que é aplicável. Então, por exemplo, a Lei de Proteção de Dados, né? A LGPD, que já existe. Não é porque eu vou fazer uma regulamentação específica para a inteligência artificial que eu vou esquecer o que já existe sobre a questão dos dados pessoais. Então, a LGPD, né, por exemplo, ela fala muito dos direitos das pessoas, né, das pessoas físicas, sobre os dados que elas, enfim, disponibilizam, os acessos. Então, assim, e tem muita ferramenta de inteligência artificial que usa esses dados pessoais. Então, de qualquer forma, independentemente de ter uma regulação específica para a inteligência artificial,
essa ferramenta, essa tecnologia, ela vai ter que já obedecer o que já existe, por exemplo, com relação a dados pessoais, entendeu? Então, assim, não é que essa ferramenta, essa tecnologia vai poder sair coletando todos os dados sem consentimento, sem finalidade, sem transparência. Isso não pode. Pois Já é. de acordo com a LGPD, por exemplo. Porque é bem complexo. Na minha cabeça, é uma mistura muito grande de tecnologia e inteligência artificial. Parece que elas estão andando juntas já. Não consigo mais ter Sim. a dimensão do que é real, do que foi feito pelo homem, que apenas é um recurso tecnológico, ou se foi uma inteligência artificial. O que eu vejo perigoso, por exemplo, também é a questão de informações, né? As pessoas estão se viciando no chat GPT e outras, né? É apenas uma das inteligências que produz aquele conteúdo. Sim. De que forma nós podemos ter autoridade, direitos autorais sobre um texto criado com a ajuda de uma mente, uma mente digital, Artificial. Então, você sabe que essa questão da propriedade intelectual e da inteligência artificial é uma das questões mais debatidas realmente no mundo inteiro, tá? Não só no Brasil, no mundo inteiro tem muita discussão, justamente porque as pessoas querem saber não só de quem é a propriedade sobre aquele conteúdo que é gerado, mas também a responsabilidade. Porque se você, por exemplo, pede para fazer, eu quero fazer uma campanha XPTO, e o resultado disso vem uma campanha, por exemplo, racista. De quem que é a responsabilidade? É da pessoa que pediu? É da ferramenta? É do desenvolvedor da ferramenta? Como fica isso? Então, essas são questões super atuais, que realmente, assim, se você não tem resposta correta no exato momento. Não tem punição. Não tem punição. Não, tem, assim, tem punição do que já existe, entendeu? Porque aí que tá o que a gente estava falando, por exemplo, da LGPD e das obrigações que já existem. Vamos lá. Como ainda você não tem essa definição legal sobre a propriedade daquilo que a inteligência artificial gera, na prática, o que acontece? Você vai de acordo com os termos de uso do próprio ChatGPT ou, enfim, de outras ferramentas, né? Que ninguém lê, né, os termos de uso, gente, mas eles são importantes. E ali você consegue ter ideia do que você está aceitando se responsabilizar ou se obrigar. Então, se você lê 99% dos termos de uso desse tipo de ferramenta de inteligência artificial generativa, ele vai falar, olha, tudo que eu produzir, tudo que a minha ferramenta produzir vai ser seu, mas também é de responsabilidade sua. Então, não utilize sem julgamento, sem parcimônia, entendeu? Claro. Então, assim, no fim das contas, é isso que está acontecendo na prática atualmente, tá? A responsabilidade é do que a gente chama de operador da tecnologia atualmente. Mas isso pode mudar justamente com relação ao que eu falei da legislação que está sendo discutida. Porque, eventualmente, numa lei, você consiga atribuir mais responsabilidade para o fornecedor da tecnologia. Atualmente, não é assim que funciona. O que vale é o que está em tese no contrato entre você e a ferramenta, que diz que a propriedade é sua, mas a responsabilidade também é sua. Exato. Então, é assim que funciona, mas isso pode mudar, tá? Exato. E tem uma série de questões, por exemplo, o uso de imagens, né? As pessoas pegam a imagem de alguém, passa aquele filtrinho ali como se transformasse em um desenho, mas esta imagem tem um direito. E atualmente existe uma punição para isso, existe uma regulamentação de Sim, exato. Assim, não é porque tá na internet que não são aplicáveis, por exemplo, a questão dos direitos autorais, dos direitos de imagem. Então, você, por exemplo, enfim, não sei se era isso que você estava se referindo, né? Mas tem muito desses deepfakes, né? Exato. Que é o vídeo, assim, que você faz do Obama, deve ter do Neymar. Todo mundo que é famoso tem um deepfake. Gente. E tem muita
A maioria das coisas é mais piada, etc. Ah, você pode usar? Aí que tá, é a mesma discussão que você tem no direito normal, sem ser na inteligência artificial. Não, você pode usar para fim privado, se você quiser, sabe, fiz uma figurinha, mandei no WhatsApp, gente, tá tudo bem. Agora, você vai fazer uma campanha de publicidade usando o deepfake do Neymar? Não, você não vai poder. Claro. Entendeu? Porque o direito de imagem dele continua existindo. Então, enfim, são questões que a gente já estava lidando de alguma forma, né? Mas que a inteligência artificial e esse acesso público, né? Esse fácil acesso das pessoas, ele está jogando na cara. Tá jogando na cara, uma urgência. Exato. Uma urgência, gente, porque é uma responsabilidade que não pode ser usada, senão a internet não é terra de ninguém. E isso está se tornando um pouco mais claro, e eu acho muito importante nós falarmos cada vez mais sobre isso, né? Eu gostaria de ouvir vocês também, que estão aí assistindo, qual a tua opinião? Conta pra gente também algum caso interessante que tenha acontecido com você envolvendo a inteligência artificial e as tecnologias. Aproveita, se inscreve no nosso canal e compartilha com os amigos, com todo mundo, porque é um assunto super importante. Juliana, outra questão que eu queria saber, então, já que estamos tão aprofundados nisso, de entender como usar, né, essa tecnologia que está maravilhosa ao nosso dispor. Eu vejo que a tecnologia na área da ciência é fantástica. De que forma? Quais são as habilidades? Quais os preparos que as pessoas devem ter para estarem preparadas para o mercado de trabalho? Então, né, tem uma frase que eu gosto muito, você já deve ter ouvido, que é: você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que saiba usar a inteligência artificial. E isso é verdade. Por quê? Porque, assim, até agora a gente está num estágio de que, sim, a inteligência artificial faz muitas coisas, mas ela ainda precisa de supervisão humana. Então... Ainda precisa. Ainda. O futuro, né, a Deus pertence. Mas, assim, sim, ela ainda precisa de supervisão humana. Então, é isso. Quando você pede um texto para uma ferramenta, esse texto pode vir cheio de erros. E, assim, não erros, não estou nem falando de erro gramatical, estou falando, assim, erros contextuais, entendeu? Então, porque ele não faz o trabalho, né, do jornalista, double check de informações, das fontes. Ele pega o que está lá na internet, se for uma fake news, ele vai copiar e colar, e você precisa ter o discernimento e saber que aquilo não é 100% confiável. Então, assim, ainda assim precisa de bastante revisão humana. Principalmente essas ferramentas mais simples que estão disponíveis para o público gratuitamente, né? E a mesma coisa com imagens, com vídeos, então, que você consegue criar. Mas se você for ver, assim, se você tentar criar algumas imagens, eu faço bastante isso, eu às vezes peço para as ferramentas, né, criarem imagens, por exemplo, imagem de carnaval. Aí você vai ver, assim, sai tudo meio torto, assim, sabe? As feições humanas são meio esquisitas. Então, assim, não é um negócio que, sai maravilhoso, né? A não sei que você tenha uma ferramenta ali de ponta, de elite, mas aí é muito específico. Mas é por isso que, sim, você precisa da supervisão humana, você precisa desse olhar, né? Não sei se sai um pouco da pergunta, Leila. Não, eu acho que a ideia realmente é saber como as pessoas podem se capacitar para estarem preparadas e trabalhar. Justamente, eu acredito que elas serão as coordenadoras desta inteligência que está ao nosso dispor. Quais ferramentas essas pessoas podem usar para estarem preparadas? Cursos, livros, vídeos, enfim, muita leitura a respeito? Olha, eu vou te falar a minha percepção, tá? E a minha percepção como uma mulher prática e que nem tem tanto tempo, assim, que enfim, como todas as mulheres e todas as pessoas, né, empreendedoras, etc., que não tem tanto tempo a perder, eu acho que o mais fácil é você testar na prática. Leitura não funciona muito, porque você precisa testar ali o botão da ferramenta,
ver como é que é, achar o aplicativo dentro da tecnologia, do site. Então, assim, eu acho que a prática é o melhor professor nesse caso. E por isso que eu sempre recomendo, já falo depois um pouco disso, mas assim, eu sempre recomendo você testar essas ferramentas, principalmente as gratuitas que estão disponíveis. ChatGPT, Gemini do Google, o próprio Canva, que é uma ferramenta de design. Essas são ferramentas super legais de inteligência artificial, que tem muita inteligência artificial, e você vai testando, você vai realmente, assim, aprendendo na prática como fazer. E você vai vendo os resultados. São ferramentas fáceis de usar, com uma interface com o usuário bem simples. Então, assim, eu acho que a prática é o melhor professor. Tem bastante vídeo, tem bastante, tanto no YouTube como muita gente no Instagram que tem suas próprias páginas, que dão várias dicas legais também. Mas, assim, nada vai substituir o seu teste ali na. É verdade, gente, é tão bom. Eu mesma estou me aventurando em várias frentes aí, de criar mesmo vídeos, principalmente que eu adoro edição, eu adoro, enfim. Mas eu, como jornalista, tenho a preocupação de não ceder a essa facilidade da criação de textos e de encurtar a minha pesquisa. Eu acho que nós temos uma responsabilidade, porque talvez a inteligência artificial ela é fantástica, vai nos ajudar sempre. Porém, eu acredito muito que ela possa encurtar também as nossas capacidades naturais. Sim. Eu acho que nós temos que, com a criatividade, que você estimula a criatividade nas crianças, né, nos pequenos, na escola, nós continuamos, porque senão a gente vai matar neurônio, gente, vai trabalhar. Uma parte muito, porque é extenuante Sim. trabalhar com tecnologia, não é uma área que eu ame, enfim, mas é extenuante. Mas você também bloqueia algumas partes importantíssimas que nós temos que ter. A gente não pode ceder totalmente, né? Eu não sei se você conhece o Jim Quick. Não, já ouvi falar, mas não conheço, não posso dizer nada. Não, ele é um... Não. Como se fosse um coach mesmo de... Já ouvi falar dele de mente, né? De mente, exatamente. E ele fala muito isso que você está comentando. Porque tem vários estudos até, né? Por exemplo, quando você vai participar de uma aula, você faz muita diferença se você assiste essa aula e você faz as suas anotações no computador ou se você faz essas anotações à mão. Então é isso, se você deixar 100% a cargo ali da tecnologia, você vai ter... A sua mente fica atrofiada, né? Porque o cérebro também é meio que um músculo e você precisa ir treinando. E esse, inclusive, Leila, para mim é um dos maiores desafios, assim, da inteligência artificial. Por quê? Porque, atualmente, como eu falei, né, a inteligência artificial, ela não substitui 100% o trabalho humano. Mas ela substitui, sim, o trabalho, por exemplo, de um estagiário. Sim. O problema é que se você não passar esse trabalho para o estagiário, como que esse estagiário, no futuro, vai ser treinado para fazer o seu trabalho de supervisão? Então, assim, isso eu vejo, tô falando assim, isso experiência até no próprio escritório, entendeu? Porque eu penso nisso, eu falo, gente, se eu passar esse trabalho aqui para a inteligência artificial, eu não vou estar ensinando o meu estagiário, ou até mesmo o meu advogado júnior a fazer isso aqui. Exato. Como que vai ser no futuro? Mas também, gente, é super filosófico, é super, né, gente, o que vai acontecer? E não tem resposta certa. Não tem resposta certa, mas o lance é cada um por si e, por favor, se preparem para o mercado. Não fiquem atrás, não fiquem vocês em casa jogando, e, ao invés de estar preparado para botar a mão na massa de verdade, ser remunerado, enfim, e crescer. Porque não tem como você crescer se você não começar do zero. Né? A gente sempre dá esse estímulo aqui. E muitas mulheres principalmente as mulheres são a nossa audiência, né? Que querem descobrir novas carreiras ou estão numa virada, eu acho que é uma ferramenta bem legal para começar a utilizar ou dar continuidade, né? E eu gostaria justamente que tu falasse um pouco do teu curso, que é direcionado para mulheres empreendedoras. Sim. Como funciona, Juliana? Vou falar, esse curso é o meu xodó, ele ainda não foi lançado, mas ele é o meu xodó e meu projeto querido desse ano. Por quê? Estava comentando, né? Eu sou advogada há muitos anos, sou sócia de um escritório
mas eu brinco que eu virei empreendedora recentemente, porque eu sempre trabalhei em escritórios grandes, tradicionais, e foi apenas no ano passado que eu me tornei sócia de um escritório um pouco menor, que é meu, assim, né? E então eu falo que eu virei empreendedora porque agora eu faço de tudo. Eu tenho que cuidar do marketing do escritório, eu tenho que ajudar com o financeiro, um monte de coisa que antes eu não precisava fazer. E foi muito, enfim, engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que começavam a surgir essas questões dos clientes envolvendo propriedade intelectual e a inteligência artificial, e, enfim, responsabilidade, isso e aquilo, eu falei, deixa eu testar isso aqui. Eu tô falando para o meu cliente tal coisa, mas eu não mexia na ferramenta. Eu mesmo tinha um pouco de receio de usar e de falar, não vou parar de pensar se eu usar só isso. Então, eu ficava um pouco receosa, não usava a ferramenta. Mas, depois de participar de um congresso jurídico sobre inteligência artificial, todo mundo nesse congresso falava, não, você precisa testar, você precisa ser testável. E eu fui lá e testei e fiquei maravilhada. Meu primeiro trabalho com isso, na verdade, foi um post que eu fiz. Eu escrevi um texto inteiro em inglês e eu pedi só para a inteligência artificial revisar o meu inglês. Que interessante. E achei que ficou, assim, já estava bom o texto, né? Mas ficou maravilhoso, assim, sabe? Aquele inglês nativo, assim. Eu falei, gente, que maravilha! E foi aí que eu comecei a usar a inteligência artificial. Mas ela pode ser utilizada em todos os nichos, né? Então, por exemplo, uma coisa muito legal que as ferramentas, né, os chatbots, o mais conhecido é o ChatGPT, tem o Copilot da Microsoft, tem o Gemini do Google, que são essas ferramentas que falam, né? Você pergunta, ela responde. Uma das coisas muito legais que elas podem ajudar qualquer empreendedor em qualquer nicho me ajuda com uma estratégia de marketing. Que tipo de promoção eu posso fazer para os meus clientes? O que você sugere para eu aumentar minhas vendas no Dia das Mães, no Dia dos Namorados? Então, ele funciona até como um assistente de marketing, assim, né? E você às vezes não pode pagar porque você está no começo ali do seu negócio e falta a cabeça, né, para conversar, para ter essa troca. Você pode ter essa discussão com a inteligência artificial. Ele faz aquele brainstorm ali. Exato, gratuitamente. Ótimo. E, gente, cada vez que tu pergunta, ele te dá uma resposta diferente. Então, é como se fossem várias pessoas. Sim. Eles têm essa base de dados bem grande mesmo. E você, quanto mais específico, melhor, né? Então, se você falar bem do seu nicho, por exemplo, eu sou uma confeiteira especializada em pão de mel e eu quero fazer uma promoção de Dia dos Namorados. O que você me sugere? Ele vai te dar 20 ideias. Mas você pode, né, falar que você vende roupa. Então, assim, é muito legal, você consegue fazer esse brainstorm e você pode pedir especificamente. Porque se ele falar, por exemplo, assim, faça uma promoção, leve 2, pague 1. Tá bom. Você recomenda que eu faça essa promoção por e-mail, pelo Instagram? Quais os meios? Se você vai fazer um post, me fala a legenda desse post com a promoção, ele te dá. Ele discorda de alguma bobagem? Normalmente, na minha experiência, a gente discorda mais deles. Porque normalmente eles falam uns absurdos, aí você fala, tá errado. Acho que não. Gente, pois porque a gente tem que ter um bom senso também, Exato, né? A gente tem que ter esse cuidado, isso é muito importante. A gente já falou sobre isso, mas assim, esse discernimento de saber o que você pode confiar ou não, a gente ainda não pode abrir mão, porque essas ferramentas, principalmente essas gratuitas, elas ainda estão engatinhando. Então, elas ainda dependem muito do nosso senso comum, né? Do nosso bom senso. Bom senso, Então, o teu curso, basicamente, será para direcionar essas mulheres de como elas podem se beneficiar com essa inteligência artificial para começar um negócio. Não só para começar, para alavancar os próprios negócios. Porque, assim, por que eu quis criar esse curso, tá? Como a gente estava comentando, tem muita informação na internet. Muita informação. Então, se você colocar lá inteligência artificial,
você vai descobrir 1 milhão de vídeos no YouTube, 1 milhão de perfis, 1 milhão de coisas. E para, principalmente, mulheres empreendedoras, a gente não tem tempo de ficar vendo tudo. Eu lembro que eu me incomodei muito com uma vez que estava assim, um anúncio. Descubra aqui as 200 melhores ferramentas para alavancar seu negócio. Aí eu falei, gente, 200 ferramentas? Eu não tenho tempo de testar 200 ferramentas. Eu preciso ter, assim, sei lá, no máximo 5, entendeu? Então, o meu curso, por exemplo, é um curso que quer ensinar a mexer em apenas 3 ferramentas, né? E essas 3 ferramentas ainda são gratuitas, porque justamente você tem ferramentas incríveis, maravilhosas, que são pagas. Mas elas, muitas vezes, servem para um propósito muito específico. Então, por exemplo, você está comentando de edição de vídeo, que você gosta. Se você é uma pessoa que trabalha com isso, que gosta, etc., talvez valha a pena pagar uma ferramenta específica. Exato. Okay? Agora, assim, para uma confeiteira, para uma contadora, exato, entendeu? Que só vai colocar uma página na internet com algumas informações, para que eu preciso contratar e pagar uma ferramenta de inteligência artificial de edição de vídeo? Não precisa. Queremos extrair o melhor do que tem mais prático e fácil e de graça, de preferência. Alguém está pagando, mas a gente vai se beneficiar com isso, né? Exato. Agora, Juliana, quais são as próximas grandes evoluções que você vislumbra aí nos próximos 10 anos? A gente tem ainda como se surpreender mais com a inteligência artificial e a tecnologia? Olha, eu acho que, assim, é difícil até de prever, né? Quando, enfim, no começo ali da internet, quem que ia prever tudo o que aconteceu, mídias sociais, né? Essa difusão, essa própria difusão da inteligência artificial, ninguém previa isso. Mas eu acho que, assim, a gente ainda tem muito aí a ser desenvolvido. A própria questão, né, que a gente falou, por enquanto, as ferramentas de inteligência artificial precisam de supervisão. Mas daqui a um pouco, não vai demorar muito, isso não vai precisar mais ser feito. O ser humano, ele vai estar muito só na parte da criatividade e do desenvolvimento da própria ferramenta. E eu acho que, assim, o que mais até me brilha os olhos, assim, porque eu acho muito interessante, é como essas ferramentas elas vão ser aplicadas em grandes campos. Então, por exemplo, inteligência artificial na área da saúde. É um negócio super, até para a minha área, né, do direito, é super sensível, porque já existe inteligência artificial que é aplicada, mas, assim, para você ter noção, tem inteligência artificial que é aplicada para fazer a análise de um exame médico, tem que vai e faz previsões para saber o quanto que você precisa de tomar, sei lá, de remédio, ou quanto você precisa fazer de exercício. Mas, assim, isso vai evoluir para o ponto de você fazer por exemplo, no futuro, uma cirurgia 100% automatizada com inteligência artificial, porque aquela máquina vai ter o seu conhecimento dentro dela e ela vai conseguir fazer a performance da cirurgia, por exemplo. Então, esse é um campo da saúde, né, que é super, assim, tá muito incipiente ainda, mas isso vai, com certeza, se expandir. Então, a gente vai precisar ficar atento, porque aí questões como responsabilidade são super sérias, né? Então, tem isso. Eu acho muito legal. Eu converso muito com algumas amigas sobre isso, das possibilidades da implementação da inteligência artificial no campo da educação. Eu acho isso fantástico para a educação e mudou muito, principalmente depois da pandemia, que nós acostumamos a fazer as coisas à distância, né? Sim. Então, você fazer alguma aula online e aquela aula já está disponibilizada lá e faz correções enfim, eu acho que o ensino tem muito a ganhar em massa. Né? Chega onde as pessoas não teriam. Às vezes é mais fácil você ter internet do que um professor, do que uma escola montada em determinados lugares. Sim. Né? Não, e pode ajudar muito os professores. Então, por exemplo, inteligência artificial consegue fazer um programa de aulas
o professor fala, olha, eu quero abordar X e X e X pontos. Faça um cronograma das minhas aulas, vão ser 3 aulas de 2 horas cada uma. E faz uma apresentação que seja visualmente né, legal, assim, que os meus alunos na faixa etária tal vão gostar. Inteligência artificial faz. Uhum. Então, assim, as possibilidades são infinitas. É um campo, né, que precisa realmente, né, assim, não dá para continuar naquele ensino tradicional, né? As crianças, elas hoje em dia nascem com o celular na mão, então, se você quer manter a atenção delas, ou seja, de alguma forma, precisa ter essa coisa mais visual, legal, tecnológica. Então, assim, para mim, são campos, na verdade, né, que nos próximos anos aí a gente vai ver o quanto essas tecnologias vão vão fazer parte daquilo, né? Hoje a gente acha que é um avanço, é isso, uma inovação, mas daqui a pouco você vai ver, vai estar no seu dia a dia. É verdade, como escovar os dentes. Exato. Né? E você, como advogada e especializada nessa área tecnológica, quais são os principais erros que os empresários, que as pessoas ainda cometem e que geram problemas jurídicos reais com o uso da tecnologia e inteligência artificial? O número 1, com certeza, é a falta de checagem, porque é isso, você não pode confiar 100%. Então, esse, com certeza, é o erro número 1. E isso acaba indo para outras vertentes, né? Que até como você falou, por exemplo, e o direito de imagem do fulano. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, porque aconteceu muito, tá? Teve uma época que era um trend você entrar e pedir uma imagem. Faça o filme, faça um cartaz para mim, o filme Pixar Disney. Uhum. E aí um monte de gente foi lá e fez o seu cartaz da sua empresa naquela trend Pixar Disney. Você pode pedir para a inteligência artificial fazer isso? Pode. Agora, você pode usar o nome da Disney? Você pode usar o nome da Pixar? Não. Você não pode. Então, eu acho que esse erro, assim, de confiar, só porque a ferramenta fez, eu posso usar. Não. Menos. Exato. Tenha sempre cautela, bom senso, parcimônia. Com tudo que a inteligência artificial te oferecer, tenha senso crítico. Acho que é esse o principal erro, falta de senso crítico com os resultados. Boa, esse conselho é ótimo, né, gente? Fiquem ligados. E tem algum outro exemplo de alguma vivência, alguma experiência que você pudesse contar para a gente, assim, só para nós termos como... para não errar de novo, algum caso interessante? Vou contar aqui, essa falta de double check, gente, eu também já fui vítima, tá? Juro. Eu chamei para fazer, eu também, né, eu estava comentando com você, tem esse podcast que eu gravo lá no escritório, bem simples, isso aqui, gente, é outro nível, tá? É muito legal. Imagina. E, enfim, eu também gravo, né, converso com algumas pessoas, principalmente da área de tecnologia, empreendedorismo, e eu conversei com a Emily, que é uma das fundadoras da Pente, sabe? Uhum. E eu fui fazer um roteirinho para conversar com ela. E aí, eu fui lá no ChatGPT e coloquei, né? Você pode me falar um pouco da história da Pentes e tal? Gente, eu só sei que ele inventou uma história. Não. Inventou uma história, assim, não, porque, sei lá, a Emily é irmã da não sei quem, da outra, e ela é uma cientista maluca, e a outra é outra cientista maluca, e isso já existe há 20 anos. Inventou uma história. E eu olhei aquilo e falei, gente, ainda bem que eu falei, não, eu acho melhor eu dar uma checada. Melhor não confiar. Essa história aqui que o ChatGPT tá me contando tá muito esquisita. Aí eu fui atrás de informações mais confiáveis, assim, né, enfim, mídia mesmo tradicional, né? E eu fui
brigar com o ChatGPT. Por isso que é isso que eu falei. Normalmente, na minha experiência, eu que falo pra eles, não, você tá errado. Eu falei, gente, você inventou essa informação. E ele respondeu, sim, inventei, desculpe. Olha só, que coisa louca. Quer dizer, então a culpa acaba sendo da pessoa que não perguntou direito. Que ele vai dizer que é isso, né? Não deu Você check, que não falou, sem certeza. Entendeu? Ainda bem que você Eu tive esse senso crítico. É, Mas assim, é isso, gente. muito bom. Cada história bem interessante. E muitas outras ainda vão surgir por aí, gente, porque essa é uma área que para nós, parece às vezes eu me sinto meio que na selva, né? Eu tô aqui na relva, aqui, como é que eu vou me lidar com esse tanto de informação e de tecnologia? Mas a gente consegue, a gente tem que se estimular o tempo inteiro, aprendermos e procurarmos informação. Eu acho muito bacana essa tua dedicação, esse teu lado empreendedor, né? Além de ser advogada, com os cursos para a formação de novos profissionais, sim, e com ideias para que todos tenham acesso. Exato, acho que é isso que é importante, né? Às vezes a gente não sabe nem por onde começar. A gente tem essa sensação, Exato, né? É tão difícil, a gente tem tantas atribuições na nossa vida e fica difícil começar. Mas eu acho que é legal enfatizar que, assim, gente, depois que você aprende e começa aos pouquinhos, com ferramentas gratuitas, fáceis, você vai ver o quanto pode te ajudar, o quanto você vai economizar de tempo e de dinheiro. Eu não sei se posso dar um exemplo. Claro, por favor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa simples e muito fácil. Então, assim, eu tenho uma amiga minha que é médica e que contratou uma pessoa para fazer 3 posts por semana para ela. Ela gasta R$ 1.500 por mês com isso. E eu falei para ela, por que você não usa inteligência artificial para fazer esses posts? Ah, não, eu não tenho tempo. Falei, não, como você não tem tempo? Você não tem que revisar os posts que esse prestador de serviço te manda? Ela falou, sim. Então, ao invés de revisar o post que o prestador de serviço te manda, você vai revisar o que a inteligência artificial faz para você, em segundos. E é de graça, você não precisa usar nenhuma ferramenta super elaborada, ou super cara, ou super complexa. Tem ferramentas super simples, disponíveis, gratuitas, que se você aprender a usá-las, você vai conseguir economizar esses R$ 1.500, por exemplo, todo mês, e fazer um trabalho tão bom ou melhor, porque você que está dando ali o comando direto, né? Você sabe, quem conhece o seu negócio melhor que você? Então, se você passar essa informação para a inteligência artificial da maneira adequada, a resposta vai ser muito melhor do que a do prestador de serviço que não conhece o seu negócio. Verdade, gente. Olha que ótimo exemplo. Mas eu entendo que a gente ainda está com dificuldade de confiar numa máquina. Parece que você precisa. E precisa também. Meu lado humano, como jornalista, que quero continuar pensando, e a gente vem aquela sensação de que, peraí, tem alguém que tem sentimento, que vai ter uma ótica melhor do que uma máquina. É compreensível. Porém, para quem está começando realmente ter esse suporte, agiliza de uma forma absurda. Exato. Eu adorei teu exemplo e a história da sua amiga. Gente, Juliana, foi maravilhoso nosso bate-papo. Ai, obrigada. Super esclarecedor, tranquilizador, porque a gente sabe que não vai ser engolida pela máquina, pela inteligência artificial. Nós temos que ser amigas, aprender a manusear, lidar com ela e, enfim, e tudo vai dar certo. O futuro não tem como escapar. Vamos ser ali parceiros lado a lado. É verdade. Super obrigada de novo, Leila, pela oportunidade. É um tema que eu adoro e que eu fico muito feliz porque eu acho que é isso. É só perder o medo, tomar um pouquinho de coragem. É para todo mundo, serve para todo mundo consegue. Eu sempre falo que, por exemplo, você, quando entrou no Instagram, talvez falasse, ai, que aplicativo esquisito, como é que eu posto a foto? Mas você aprendeu e hoje eu tenho certeza que você passa um tempão ali. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa, é um aplicativo qualquer, assim, essas ferramentas, né, tão famosas.
funcionam da mesma forma, é super simples e você vai conseguir também. Oh, que gostoso. Sim, a gente vai conseguir, somos fortes. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham amado, assim como eu amei. Então aproveita e compartilha com os amigos esse conteúdo maravilhoso. Se inscreve no canal, caso você ainda não tenha feito isso. Ativa o sino para ser avisado a cada nova postagem, cada novo episódio. E toda semana tem um novo episódio, às quintas-feiras, às 9 da manhã, tá bom? A semana que vem eu espero vocês. Tchau!